Amigos e amigas, irmãos e irmãs, é a leitura da Bíblia para você. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Para você do blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel. Capítulo 9 do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. E dizia-lhes: em verdade vos digo, dos que aqui se acham, alguns há que não experimentarão a morte, enquanto não virem chegar o reino de Deus com poder. 6 dias depois, Jesus tomou consigo a Pedro, Tiago e João e conduziu-os a sós a um alto monte e transfigurou-se diante deles. Suas vestes tornaram-se resplandecentes e de uma brancura tal que nenhuma lavadeira sobre a terra as pode fazer assim, tão brancas. Apareceram-lhes Elias e Moisés e falavam com Jesus. Pedro tomou a palavra: Mestre, é bom para nós estarmos aqui. Faremos 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Com efeito, não sabia o que falava, porque estavam sobremaneira atemorizados. Formou-se então uma nuvem que os encobriu com a sua sombra, e da nuvem veio uma voz: Este é o meu filho muito amado, ouvi-o. E olhando eles logo em derredor, já não viram ninguém, senão só a Jesus com eles. Ao descerem do monte, proibiu-lhes Jesus que contassem a quem quer que fosse o que tinham visto, até que o Filho do Homem houvesse ressurgido dos mortos. E guardaram esta recomendação consigo, perguntando entre si o que significaria ser ressuscitado dentre os mortos. Depois lhe perguntaram: por quê? Dizem os fariseus e os escribas que primeiro deve voltar Elias. E respondeu-lhes: Elias deve voltar primeiro e restabelecer tudo em ordem. Como então está escrito acerca do Filho do Homem, que deve padecer muito e ser desprezado? Mas digo-vos que também Elias já voltou, e fizeram-lhe sofrer tudo quanto quiseram, como está escrito dele. Versículo 14 em diante. Depois, aproximando-se dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão, e os escribas a discutir com eles. Todo aquele povo, vendo de surpresa Jesus, acorreu a ele para saudá-lo. Ele lhes respondeu: que estáis discutindo com eles? Respondeu um homem dentre a multidão: Mestre, eu te trouxe meu filho, que tem um espírito mudo. Este, onde quer que o apanhe, lança-o por terra e ele espuma, range os dentes e fica endurecido. Roguei a teus discípulos que o expelissem, mas não o puderam. Respondeu-lhe Jesus: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos hei de aturar? Trazei-mo aqui. Eles lhe o trouxeram. Assim que o menino avistou Jesus, o espírito o agitou fortemente, caiu por terra e revolvia-se espumando.
Jesus perguntou ao pai: há quanto tempo lhe acontece isto? Desde a infância, respondeu-lhe, e o tem lançado muitas vezes ao fogo e à água para o matar. Se tu, porém, podes alguma coisa, ajuda-nos, compadece-te de nós. Disse-lhe Jesus: se podes alguma coisa, tudo é possível ao que crê. Imediatamente exclamou o pai do menino: creio, vem em socorro à minha falta de fé. Vendo Jesus que o povo afluía, intimou o espírito imundo e disse-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste menino e não tornes a entrar nele. E gritando e maltratando-o extremamente, saiu. O menino ficou como morto, de modo que muitos diziam: morreu. Jesus, porém, tomando-o pela mão, ergueu-o e ele levantou-se. Depois de entrar em casa, os seus discípulos perguntaram-lhe em particular: por que não pudemos nós expeli-lo? Ele disse-lhes: esta espécie de demônios não se pode expulsar senão pela oração. Versículo 30 do capítulo 9. Tendo partido dali, atravessaram a Galileia. Não queria, porém, que ninguém o soubesse. E ensinava aos seus discípulos: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e matá-lo-ão, e ressuscitará 3 dias depois de sua morte. Mas não entendiam estas palavras e tinham medo de lhe perguntar. Em seguida, voltaram para Cafarnaum. Quando já estava em casa, Jesus perguntou-lhes: de que faláveis pelo caminho? Mas eles calaram-se, porque pelo caminho haviam discutido entre si qual deles seria o maior. Sentando-se, chamou os 12 e disse-lhes: se alguém quer ser o primeiro, seja o último de todos e o servo de todos. E tomando um menino, colocou-o no meio deles, abraçou-o e disse-lhes: todo o que recebe um destes meninos em meu nome, a mim é que recebe. E todo o que recebe a mim, não me recebe, mas aquele que me enviou. João disse-lhe: mestre, vimos alguém que não nos segue expulsar demônios em teu nome, e lhe proibimos. Jesus, porém, disse-lhe: não lhe proibais, porque não há ninguém que faça um prodígio em meu nome e em seguida possa falar mal de mim. Pois quem não é contra nós é a nosso favor. E quem vos der de beber um copo de água, porque sois de Cristo, digo-vos em verdade, não perderá a sua recompensa. Mas todo o que fizer cair no pecado a um destes pequeninos que creia em mim, melhor lhe fora que uma pedra de moinho lhe fosse posta ao pescoço e o lançassem ao mar. Se a tua mão for para ti ocasião de queda, corta! Melhor te é entrares na vida aleijado do que, tendo 2 mãos, ires para a Geena, para o fogo inextinguível, onde seu verme não morre e o fogo não se apaga. Se o teu pé for para ti ocasião de queda, corta-o fora. Melhor te é entrares coxo na vida eterna do que, tendo 2 pés, seres lançado à geena do fogo inextinguível, onde seu verme não morre e o fogo não se apaga. Se o teu olho for para ti ocasião de queda, arranca-o. Melhor te é entrares com um olho
de menos no reino de Deus do que, tendo 2 olhos, seres lançado à geena do fogo, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. Porque todo homem será salgado pelo fogo. O sal é uma boa coisa, mas se ele se tornar insípido, com que lhe restituireis o sabor? Tendes sal em vós e vivei em paz uns com os outros. Então este é o capítulo 9 do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Para você do blog repórter paulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel. Shalom Adonai, a paz do Senhor Jesus Cristo. Maranatá, vem Senhor.